muito mais interpretativo do que de cálculo especificamente, tá? Ó, o triângulo MNP é tal que o ângulo M vale 80 graus e o P 60 graus. É um triângulo qualquer. Por isso que eu desenhei um triângulo qualquer aqui na lousa. Sempre que ele fala que é um triângulo qualquer, eu uso sempre esse estilo aqui de triângulo, porque ele pode ter todos os lados diferentes. Pode ser que aqui tem um ângulo de 90 graus, por exemplo, ele é um triângulo mais coringa pra gente usar, tá? Mas pode fazer um triângulo do jeito que vocês quiserem. Esse aqui ele é mais fácil para ser usado quando ele não fala que tipo de triângulo é. O triângulo MNP, coloquei aqui os graus do meu triângulo, é tal que o ângulo M vale 80 graus. Então, o ângulo M, 80 graus. O ângulo P vale 60. O ângulo P vale 60 graus. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo M. O que é bissetriz? É uma reta que passa pelo meio do ângulo, né? Bissetriz do ângulo N, então você vai sair uma reta aqui bem no meio do meu ângulo N, tá? E de quanto é esse ângulo N? Bom, se eu sei que esse ângulo é 80 e esse é 60, eu sei que, vamos colocar aqui embaixo, né? 80 mais 60 mais esse ângulo N, vou colocar ele assim, tá? Para não ficar sempre alfa, beta, vou colocar ele assim. A soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, certo? Então, quantos graus tem ele? 80 mais 60 dá 40. Dá 140, né? 180 menos 140 vai dar 40 graus. Se esse ângulo todo tem 40 graus, então cada ladinho dessa bissetriz vai ter 20 graus. Porque a bissetriz corta o ângulo exatamente no meio. Vamos continuar lendo, né? Eu gosto de lendo, a gente já ir anotando, fazendo as contas. Quem preferir, sempre que a gente for começar um exercício, pausa, lê o exercício como um todo e depois, na hora que eu for resolver, a gente já vai lendo e resolvendo, tá? A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo N com a bissetriz do ângulo externo de P. Quem que é o ângulo externo de P? Para eu saber o ângulo externo, é como se eu continuasse essa reta e o meu ângulo externo ele vai estar aqui, ó. Vou fazer ele fraquinho aqui, ó. Isso seria o meu ângulo externo, mas falou que passou uma bissetriz aqui também. Então, vamos passar uma bissetriz aqui também. O meio está mais ou menos aqui, né? Então, ele vai passar aí, tá? A bissetriz. Quanto teria essa bissetriz, esse ângulo externo de P? Vou colocar aqui, ó. O P externo, PE, tá? Quanto teria esse P externo? Bom, eu sei que se juntar esse P externo mais os 60 graus, tem que dar 180 graus, né? Então, o P externo mais 60 graus tem que ser igual a 180 graus, porque daí aqui forma meio círculo. Vocês estão gostando dessas aulas de geometria? Porque elas são muito, muito importantes de verdade, tá? Vocês vão ver elas por muito tempo. Ó, 180 menos 60, 120 graus. Então, todo esse ângulo aqui, ele inteirinho, teria 120 graus. Se eu for pegar só a bissetriz, então eu tenho 60 graus aqui e 60 graus aqui, tá bom? Continuando então. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P é. Então, que ângulo, afinal de contas, eu quero saber? Vou até trocar de caneta para não ficar tudo igual. O que eu estou querendo saber no fim das contas é esse ângulo aqui, vou chamar ele de X, tá? É esse angulinho aí. E como que eu vou saber quanto vale X? O X, pessoal, observem como um todo, tá? Se vocês olharem, eu vou usar essa caneta laranja mais um pouquinho. Como que eu vou saber? Vocês percebem que aqui, ó, tá formando outro triângulo? Aí. Percebem que formou um outro triângulo? E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Ou seja, X mais, quanto vale esse ângulo aqui inteiro? 60 mais 60, 120. Mais, o terceiro ângulo é esse 20 pequenininho aqui. Tudo isso tem que dar 180 graus. Ou seja, X é igual a 180 menos 140. X igual a 40 graus. Tem alternativa? Letra C. Tranquilo. É mais difícil, às vezes, a interpretação em si do que o cálculo.
cálculo desse aqui foi tranquilo. Número 8. Em um triângulo, todo e qualquer um dos três lados pode ser considerado como base. Primeira coisa que eu fiz, desenhei um triângulo qualquer. Como eu falei pra vocês, quando eu desenho um triângulo qualquer, eu faço um triângulo meio tortinho assim, que não dá pra saber se os lados são todos iguais, se tem lado igual ao outro, fica meio abstrato, tá? Assim, da mesma forma que um triângulo tem três lados, tem também três alturas. Cadê as três alturas do triângulo, né? Se eu tomo o A por ponto mais alto, a minha altura é de A até a base, né? Se eu disser que BC é a base, porque ele falou que qualquer um dos três lados pode ser a base. Se BC for a base, quem que é a altura? Da base até o ponto mais alto. Se AC for a base, quem que é a altura? De B até a base. Se AB for a base, quem que é a altura? De C até a base, tá bom? Então, o triângulo tem realmente três lados, três ângulos, três alturas, tá bom? Então, assim, da mesma forma que um triângulo tem três lados, tem também três alturas, cada uma correspondente a uma base diferente. Se dois dos ângulos de um triângulo medem 20 e 70 graus, então classifique esse triângulo quanto aos lados, quanto aos ângulos e determine a medida do ângulo formado entre a altura relativa ao maior lado e a altura relativa ao menor lado dele. Vamos por partes, né? Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno, né? São as três maneiras. O que significa cada um deles? Volta a aula lá de nomenclatura, para não ter que ficar falando o tempo inteiro, tá? Volta lá, faz uma colinha. Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, ele pode ser obtusângulo e ele pode ser retângulo. Lembra disso? E outra coisa que ele quer é a altura, né? São as medidas. Beleza. Então falou que um desses ângulos, não sei qual, tá? Um dos ângulos mede 20 graus, tá? O outro ângulo mede 70 graus. O outro ângulo, eu não sei, vou chamar de x. Mas eu sei que a soma dos três tem que dar 180. É uma regra universal do retângulo. Ou seja, o x vai ser igual a 180 menos 20 mais 70, 90. Então, o x é igual a 90 graus. Já descobri alguma coisa, né? Um desses três ângulos vale 20 graus, o outro 70, o outro 90. Vamos deixar esse triângulo simétrico, tá? Olhando aqui a minha figura, aonde será que poderia valer 90 graus? 90 graus é o ângulo reto. Aqui, seria... sim, para o cálculo a gente não vai importar muito, tá? Eu confesso. Mas para o desenho, vamos deixar ele mais harmônico, tá? Faz sentido eu ter 90 graus aqui? Não faz. Esse ângulo, se vocês repararem entre os três, ele parece ser o menor ângulo. Então, eu vou dizer que esse C aqui é o meu 20 graus. Beleza. E esse 90 graus, será que faz sentido eu fazer um quadradinho aqui? Nossa, nem fica harmônico também, né? Então, aqui eu vou falar que são 70 graus. E aqui sim, né, ó. Eu consigo fazer um quadradinho aqui. E aí vai ser o meu 90 graus. Vamos lá, então. Ele quer saber quanto aos lados, quanto aos ângulos. Bom, quanto aos ângulos, vou fazer as respostas aqui de caneta colorida. Vou fazer aqui embaixo. Ângulos. Quanto aos ângulos, eu sei que é um triângulo retângulo. Pronto. Quanto aos lados, eu preciso saber se tem lados iguais. Eu já sei que equilátero não vai ser, porque triângulo equilátero não tem ângulo de 90 graus, lembra? Para o triângulo ser equilátero, todos os ângulos internos valem 60 graus, porque todos os lados também são iguais. Tá. Será que ele é um triângulo? Sobrou o triângulo quanto aos lados o escaleno. Isso aqui são todos os lados diferentes. E sobrou o isósceles. Só que o isósceles ele tem uma peculiaridade, ó. Vou desenhar um triângulo isósceles aqui, ó. Qual que é a peculiaridade do triângulo isósceles? Para o triângulo ser isósceles, um lado necessariamente tem que ser igual ao outro. Ou seja, um ângulo tem necessariamente que ser igualzinho ao outro. E um segundo ângulo diferente, tá? Quando o triângulo for isósceles, ele tem dois lados iguais. Independente dele ser mais aberto, dele ser mais fechadinho. Ele tem dois lados iguais. Tá? Consequentemente, ele também tem dois ângulos iguais. Aqui, no caso, eu tenho três ângulos diferentes. Ou seja, quanto aos lados, se eu tenho três ângulos diferentes, eu vou ter três lados diferentes.
Ele vai se chamar escaleno. Beleza. E a última coisa que ele pede é classifique quanto aos lados, aos ângulos e determine a medida do ângulo formado entre a altura relativa ao maior lado e a altura relativa ao menor lado dele. Então vamos lá. Onde que está a altura dele? Bom, a gente já viu inúmeras vezes, né, que num triângulo retângulo, a altura, ela vem aqui, ó, saindo do meu ângulo de 90 graus. A gente sempre representa assim, né? Aqui o ângulo de 90 graus, aqui é uma altura de triângulo e aqui é a altura relativa, lembra? Que é um Hzinho aqui é um cateto, outro cateto. A gente já teve aula disso, né? Então aqui vai ser a minha altura. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho a altura relativa a um dos lados, né? Não consigo saber qual é o maior lado, o menor lado, mas eu sei aqui que eu tenho uma altura relativa, x. E aqui, falando em altura, né? Eu tenho outro... Aqui eu tenho um ângulo x, né? Responsável por um dos lados. E aqui um ângulo y. Vou chamar de x, y. Podia ser alfa e beta, vocês que sabem, tá? Que é responsável aí pelo outro lado. Tenho como descobrir quem são essas alturas? Tenho. Como? Aqui eu sei, gente, que é 90 graus. E aqui desse outro lado também é 90 graus. Eu vou chamar esse triângulo de triângulo 1 e esse outro aqui de triângulo 2. Vou desenhar o meu triângulo 1 aqui e vou descobrir quanto é x. Vou desenhar o meu triângulo 2 aqui e vou descobrir quem é y. Simples assim, tá? Então, quem é x? Eu sei que aqui é 20, aqui é 90, aqui é x. Então, x mais 20 mais 90 tem que ser igual a 180. X, então, 20 mais 90, 110. 180 menos 110, 70 graus. Beleza. E o y? Bom, aqui é y, aqui é 70 e aqui é 90 graus. E y igual, quem já for ligeiro já viu aqui a relação entre essa formulinha de cima. Mas vamos fazer de novo, ó. Y mais 70 mais 90 igual a 180. Y igual 180 menos 160, 20 graus. Pronto. Já descobrimos que é um triângulo retângulo, escaleno e que os ângulos aí que fazem parte, né, dos dois lados em relação à altura é de 70 graus e 20 graus. Tudo bem? Vamos para o número 9. A figura a seguir é composta por um triângulo e 3 quadrados construídos sobre os seus lados. A soma dos ângulos alfa, beta e gama é... Aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta e aqui eu tenho gama. Aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta, aqui eu tenho gama e aqui dentro eu vou falar que eu tenho Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? Só pra a gente se localizar. É de alternativa? É. Beleza. Eu sei que é um quadrado, né, gente? Ele falou que é um quadrado. Aqui eu tenho 90 graus, 90 graus, 90, 90, 90 e 90. Bom, a volta inteira da circunferência, se eu formar uma circunferência aqui, aqui ou aqui, seria 360 graus. Só vocês concordam que 90 e 90 já posso desconsiderar, porque eu já sei quanto vale. Vamos ver se eu falo de outra maneira para vocês. Pegando aqui como referência, tá? Alfa mais 90 mais Azinho mais 90 tem que ser igual a 360, que é a volta inteira do círculo, tá? Alfa mais Azinho tem que ser igual a 360, 90 mais 90, menos 180. Então, alfa mais Azinho tem que ser igual a 180 graus, tá bom? Sabendo disso, eu vou fazer todas as relações aqui, desconsiderando os meus 180 graus, os meus 90 mais 90. Porque eu sei que Bzinho mais beta tem que dar 180. Alfa mais Azinho também tem que dar 180. Czinho mais gama também tem que dar 180, tá? Para não ter que ficar fazendo aquela relação e a conta grandinha aqui que eu já fiz. Então, alfa mais Azinho tem que dar 180. Uma das relações. Beta mais Bzinho também tem que dar 180. Quem sentir necessidade pode fazer todo esse esqueminha que eu fiz aqui embaixo, tá? E gama mais Czinho também tem que dar 180 graus.
Beleza. Sabendo disso, eu sei então que alfa mais Azinho, mais gama mais Czinho, mais beta mais Bzinho tem que ser igual a... Quanto que é alfa mais Azinho? 180. Gama mais Czinho, 180. E beta mais Bzinho, 180. Ou seja, a soma de tudo isso tem que ser igual a 3 vezes 180. 180 mais 180 mais 180. Tudo bem? Vamos acompanhando. A nível aí de organização, eu vou juntar todas as letras gregas de um lado assim, unir, né? Todas as letrinhas gregas e todas as letrinhas minúsculas para organizar. E vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença, ó. Eu vou unir o alfa, porque aqui é tudo soma, né, gente? Então não vai interferir aí se eu trocar os... é tudo soma, é tudo positivo, não vai ter problema se eu inverter só a ordem. Então, alfa mais beta mais gama mais Azinho, Bzinho e Czinho é igual a 3 vezes 180, dá 0, 4, 540. Será que é isso? Vamos confirmar aqui. 0, 540, é isso aí. Pronto, é 540. Só que, veja bem, Azinho mais Bzinho mais Czinho são a soma dos ângulos internos de um triângulo. E quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Olha como que é conceitual esse exercício, né? Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A gente já sabe, né? Ó, aqui tem, lá também. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai valer 180 graus. Qual que é a pergunta, afinal de contas? A pergunta determine a soma dos ângulos alfa, beta e gama. Alfa mais beta mais gama é igual a 540 menos 180, 540 menos 180 dá 6, 360 graus. Legal, né? Alternativa, letra B. Muito bem. Vamos para o número 10. Vou fazer todos com vocês. Vamos ver. Número 10 a gente vai fazer juntos e o 12 também. Vou deixar o 11 para vocês fazerem sozinhos. Vou até marcar ele aqui, ó. Pronto, o 11 vocês fazem sozinhos. Vou apagar aqui para a gente fazer o 12. Vamos lá, gente, o último. Calcule os ângulos que não estão indicados e o perímetro da figura, sendo que BD é igual a BC e medida do ângulo DCB é igual à medida do ângulo BCD. Beleza. Então ele quer todos os ângulos, ele quer completar, né? Quer todos os ângulos, todas as medidas no final perímetro. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra gente ir fazendo. Pessoal, vamos começar pelos ângulos, né? Que tá mais fácil. Nessa primeira figura, nesse triângulo EAB, eu já consigo aí tirar o meu primeiro ângulo, né? Esse angulinho aqui. Eu vou chamar ele de ângulo alfa, tá? Já eu apago ele aí e vocês vão fazendo comigo, tá? Porque conforme eu for encontrando os valores, eu vou apagando a incógnita e colocando o valor. Vamos lá. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou repetir isso um monte para a gente guardar bem, tem que ser 180 graus. Quando? Sempre, sempre, tá bom? Então, alfa mais 26 mais 26 é igual a 180 graus. Alfa é igual a 26 mais 26 dá 12, dá 1, dá 52. 180 menos 52 dá 8. Vou fazendo aí também, tá? Dá 2 e dá 1. Então aqui dá 128 graus. Vou apagar o meu alfa e já vou colocar 128 graus. Eu vou conferindo porque como são muitas incógnitas, não quero deixar passar nada. 128 graus. Beleza. Olha outra coisa que a gente percebeu aqui, né? Esse ângulo aqui é 26 e esse ângulo de cima também. O que isso significa? A gente acabou de ver no outro exercício. Se eu tenho dois ângulos iguais, significa que eu também tenho duas medidas iguais. Tenho triângulo isósceles, né? Se o ângulo formado aqui é 26 e aqui também, isso significa que essa medida é igual a essa. E essa outra aqui de base, né? Aí sim ela é diferente. Se aqui mede 120 centímetros, de A até E, de A até B mede quanto? 120 metros, né? 120 metros também. Já descobrimos já.
O que mais que a gente consegue descobrir aqui? Outro ângulo, ó. Vou falar que esse aqui é o meu ângulo beta, tá bom? Esse ângulo beta, também eu vou descobrir ele pela soma de ângulos internos. Beta mais 30 mais 70 também tem que dar 180 graus. Tudo bem? Beta é igual 30 mais 70 dá 100. 180 menos 100, 80 graus. Vou tirar esse beta daqui e já vou pôr 80 graus. Dá para descobrir mais alguma coisa olhando assim? Não, fica por isso mesmo. Beleza, vamos pra cá. Aí ele falou pra mim, ó, ele me deu duas dicas, né? Ele falou que o BD é igual ao BC. BD, não sei quanto é, mas é igual ao BC. Então, essa medida tem que ser igual a essa aqui, tá? Já descobri que é outro triângulo isósceles aqui. Tudo bem. Ou seja, essa medida aqui eu vou chamar de gama. Esse ângulo aqui eu vou chamar de gama. Tem que necessariamente ser igual a esse ângulo aqui. Vou chamar de gama também. Tudo bem? E ele me disse que a medida do ângulo DBC, cadê o ângulo DBC? DBC é igual ao ângulo BCD. Então, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ, tá? O ângulo DBC, ele é igual ao ângulo BCD. BCD. Ué, então, como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que gama é igual a alfa. Desculpa, gente, estou falando um monte de coisa. Θ é igual a gama, tá? Aqui eu cheguei na conclusão que esses dois ângulos são iguais, porque me falou que essas duas medidas são iguais, tá? Esse foi um motivo. E eu chamei aqui de gama porque ele falou assim, o ângulo DBC, quem é o ângulo DBC? DBC. Vou botar um nome para ele já, coloquei o nome de θ. Tem que ser igual ao ângulo BCD. BCD. Mas olha que interessante, o ângulo BCD já tinha um nome, a gente pôs o nome de gama. Mas eu estou falando que aqui é θ e aqui é gama, e eles são iguais? Sim, eles são iguais. O que isso quer dizer? Primeiro, a primeira coisa que quer dizer é que eu vou apagar o meu θ e vou falar que todo mundo, então, chama gama. Ué, mas agora eu fiquei confusa. Todo mundo tem a mesma medida de ângulo? Sim, porque esse aqui, então, é um triângulo equilátero. Se todos os ângulos internos são iguais, isso significa que todas as medidas também são iguais. Lembra? Lá no triângulo equilátero, preciso fazer conta? Preciso para descobrir o ângulo. Ou não preciso se você já decorou que as medidas do ângulo interno de um triângulo equilátero é sempre 60 graus. Por que é sempre 60 graus? Vou colocar aqui embaixo, né, para ficar bonitinho. Gama mais gama mais gama tem que ser igual a 180 graus. Gama mais gama mais gama dá 3 gama, né? 180 dividido por 3, 60 graus. E daí a gente já conclui que as medidas dos ângulos internos de um triângulo equilátero vale 60 graus. Gente, é só seguir as dicas do próprio exercício e não pular etapa, né? A gente fazendo tudo passo a passo. O que faltou aqui pra gente? Descobrir então quanto valem essas medidas. Só que como é um triângulo equilátero, como todas as medidas de ângulo são iguais e de lados também, esse lado eu já sei que vale 115, aqui então também é 115 metros e aqui também 115 metros. Esses lados internos vão interessar? Não sei. Deixa eu ler aqui o exercício. Não, esses lados internos aqui nem me interessam, então nem vou precisar colocar, porque o que ele quer no caso são as medidas dos ângulos que estavam faltando, a gente já preencheu, e quanto é o perímetro, né, desse paralelogramo, ó, os ângulos e o perímetro da figura. Então, é só o perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados. Qual é o perímetro da figura? Vou ter que somar todos os lados. Vou começar aqui por baixo. Não, vou começar aqui pelo A, né? Vamos seguir a ordem. De A até B eu tenho 120. Aí eu tenho mais 115. Aí eu tenho mais esse ladinho, que é também 115. Aí eu tenho esse grandão, que é 226. E aí eu subo de volta com 120. Agora a soma vocês fazem como vocês acharem melhor, tá? Eu vou somar aqui o 120 com 120, que eu sei que é 240.
115 com 115, que eu sei que é 230, e 226 sobra aqui. Agora eu vou somar 240 com 230, que vai dar 470 e 226. E por último, aqui é 6, aqui é 9, aqui é 6. 696? Será que tem alternativa? Não, não tem alternativa não. Mas é esse aqui a resposta então, tá? Perímetro 696 metros e cada um dos ângulos já estão representados aí, vocês preenchem na apostila. Número 11 então ficou para vocês desenvolverem, não tem problema se não conseguir, eu vou deixar a resposta lá para vocês corrigirem, conferirem, verem onde errou, se erraram, né? Eu espero que vocês estejam gostando, gente, que não é uma matéria difícil, mas tem que ir devagar, não dá para atropelar, tudo tem uma etapa para cumprir, né? Eu não conseguiria, por exemplo, começar por, não sei, às vezes começar por aqui ficaria mais difícil, começar direto pelas medidas ao invés dos ângulos, às vezes pularia etapa ficaria pior, então sempre ir pelo lado mais fácil, tá? Pelo entendimento de vocês, no lado mais fácil. Próxima aula a gente continua com outros elementos de um triângulo. Bons estudos, tendo dúvida vocês vêm falar comigo e até a próxima aula.